Deus faz assim. Aleluia! Não adianta o profeta ficar sentado, não adianta. Deus olhou e diz: levanta e unge, porque esse é quem eu escolhi. Aleluia! Foi esse que eu escolhi. Foi esse. Os olhos do Senhor têm contemplado você. Você que tem aí trabalhado, você que tem feito, mas não tem sido reconhecido. Você que tem feito, mas não tem sido dado crédito para aquilo que você tem feito. As pessoas estão sentadas, olhando você de rabo de olho, já ouvi essa expressão? Olhando você por baixo e dizer esse não, deixa ele ali mais um pouquinho, deixa ele lá. Esse tempo que você está aí, não é porque Deus te esqueceu, não, é porque Deus tem preparado você. Deus tem preparado você. No momento certo Ele vai te levantar. Fique tranquilo, nada acontece por acaso. As coisas de Deus não acontecem por acaso. Deus, quando Ele chama alguém, Ele prepara. Davi, ele precisava daquele tempo lá cuidando das ovelhas. Ele precisava daquele tempo lá derrotando os leões, os ursos. Ninguém via isso, só Deus via. Ninguém via. Davi, quando estava no campo, é só Deus que presenciava. É só Deus que assistia. Os olhos do Senhor estavam lá contemplando. E é por isso que Deus disse: olha, levantei, eis que eu levantei um valente. Deus sabia da valentia de Davi. Deus sabia do potencial de Davi, porque os olhos de Deus já haviam contemplado Davi. Os olhos de Deus já haviam contemplado a Davi. Deus manda o profeta levantar, ungir Davi. Depois que Davi foi ungido, eu acho lindo isso. Diz que depois que Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Coisa tremenda, irmãos. O Espírito Santo, ele se apoderou de Davi. Você sabe o que é isso? Eu estava lendo o livro de Atos hoje. Eu fico encantado quando eu leio Atos, porque nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus operando, Jesus curando, Jesus sarando, Jesus expulsando o demônio, e nós vemos os discípulos só aprendendo com Ele, ouvindo. Mas quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos os discípulos reunidos, os apóstolos reunidos. Aquele povo estava ali esperando a promessa ser cumprida. E aí diz a palavra que houve um tremor, houve um barulho, houve uma manifestação do Espírito de Deus. Às vezes nós ficamos: Deus, vem nesse lugar, Deus, enche esse lugar, Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí eu fico perguntando: será que nós estamos preparados, irmãos? Será que nós estamos preparados? Aquele povo estava reunido lá em Atos, orando, esperando se cumprir a descida do Espírito Santo. Diz que veio do céu um raio como de fogo, línguas repartidas no meio do povo. Diz que houve um tremor naquele lugar. Se esse lugar começasse a tremer hoje, você ia ficar aqui ou você ia correr? Pergunta isso para o seu irmão. Se esse lugar começasse a tremer hoje, pelo poder de Deus, manifestação do Espírito Santo de Deus, o que é que você faria? Aleluia, você está preparado? Às vezes nós pedimos, às vezes nós clamamos, às vezes nós falamos: Deus, enche as nossas vidas. Nós temos que estar preparados.
Deus deixou Davi lá cuidar das ovelhas, lutar com os demônios, porque Deus queria preparar ele. Você está aí trabalhando no anonimato, não reclame não, Deus está preparando você. Deus está moldando a sua vida, Deus está moldando o seu caráter. É pelo momento certo, na hora certa, Deus levantar você. Eu estava lendo Atos capítulo 4, e aí quando Pedro e João, ele começa a pregar para uma multidão, eles estavam sendo ali julgados, apontados por conta de uma cura. Eles haviam curado um homem, e aí eles começam a falar daquilo que Deus havia feito, do que Jesus havia feito no meio deles. E aí diz o texto que 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Davi era como eu e você. Não pense que Davi, ele era diferente, não. Assim como Sansão era igual a mim e a você. Às vezes nós, quando lemos a história de Sansão, achamos que Sansão fazia halterofilismo, ele era um cara forte, 3 metros de altura. Eu não vejo Sansão assim. Eu vejo Sansão como um homem normal, mas com um diferencial. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, aí o negócio era diferente, aí as coisas mudaram, porque disse a palavra que aquele homem com a queixada do jumento, ele matou 1.000 homens, 1.000 guerreiros, mas não era com a sua força, era porque o Espírito de Deus se apoderava dele. Eu fico imaginando Davi, quando o Espírito de Deus se apoderava de Davi. É por isso que Davi matava o leão, é por isso que Davi arrancava e rasgava os ursos, é por isso, irmãos. É porque o Espírito Santo de Deus se apoderava dele. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo ele vive em nós.